primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontraram seus discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor é meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Vou repetir. Estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então termina: "Para que, crendo, tenhais a vida em seu nome." É isto que o povo, às vezes os padres, às vezes os bispos, todos nós, não compreendemos da mensagem, do anúncio do Evangelho. Quando se anuncia o Evangelho, geralmente, às vezes, a gente vê como se anunciasse novas regras de conduta, ou não é? Eu os deixo, novo mandamento, etc, etc, não? Novas regras de conduta, que já temos as nossas regras de conduta. O Evangelho não. O Evangelho é o anúncio entre a vida e a morte, a esperança e o desespero, a alegria e a angústia, a dúvida e a certeza. É todo um jogo.
quem pode dar isto à humanidade? Quem pode dar a vida onde existe a morte? Falando sério ou brincando, quando alguém morre, o povo fala. O que o povo fala? Descansou, não é? Que vida difícil, morrer para descansar da vida. É meio gozadinho, não acha? É? Meio gozadinho. Então, na vida não acharam nada para descansar morrendo. É porque isso. Nós temos uma psicologia tão falseada, tão enganosa, que nem a gente se percebe. Arrumamos desculpas para tudo, para não encarar a verdade. Morreu. Acabou. E é assim que acaba a vida. Porque como não temos uma resposta, a gente arruma desculpas. No inconsciente. O nosso inconsciente, ele é muito profundo. Ele nos dá suas razões de ser. E como o mundo, daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar vivo sobre a face da Terra. Mas nós não vamos encarar isto. Compreende? Então nós arrumamos estas desculpas. Então quando se anuncia o Evangelho, que a morte foi vencida no mundo, aí que nós temos isto através de uma experiência real, não de um desejo, porque todos os povos têm o desejo. Não sei se vocês são curiosos, eu sou muito curioso e tive chance de estudar a história, os métodos dos antigos, de todos os povos. Não conheço todos, deveria conhecer mais. Entende? Onde o que eles colocavam junto ao defunto, até comidas, coisas que ele gostou nesta vida, roupa, sem falar dos faraós que criavam aqueles mausoléus para indicar a imortalidade, porque os faraós eram descendentes dos deuses e não podiam morrer, então embalsamavam o corpo. Veja que o ser humano arruma umas artimanhas, uma maneira incrível de crer nesta eternidade. E aí, em Cristo, feito homem, por isso que eu insisto tanto, porque se nós não chegarmos a considerar e ver Cristo realmente como Ele é, um ser humano. Quando eu falo que Cristo não era nem Papa, nem Bispo, nem Padre. Às vezes alguns ficam meio encabulados, porque pensam que estão desacreditando a igreja. Não tem nada disso. Porque Papa, Bispo, Padre, eu sou Padre. Estamos a serviço na igreja. Nós morremos como todos os seres humanos morrem. Cristo não. A essência, Ele delegou, no Evangelho de hoje, a quem perdoar os pecados serão perdoados. Ele delegou. Cristo não delegava. Eu te perdoo. Mulher, ninguém te condenou, falou para a adúltera. Ninguém. Eu também não te condeno. A prostituta que estava beijando os seus pés, os teus pecados estão perdoados. Ele era o Deus. Para nós, Ele delega, porque nós não somos deuses. Não temos poder. Compreende? Então, Ele era o Deus. Ele era o princípio, o fim de todas as coisas. Esta é a fé cristã. Em Cristo se encontra a resposta do porquê de tudo. Se encontra a resposta da vida,
Por que se nasce? Por que se nasce? Para ter um sonho, para realizar, para ser isto. Todo mundo fala, realizei o meu sonho. Eu vi na televisão os pais daquele menino que morreu lá no Rio, 10 anos, veio do Piauí para realizar o seu sonho de ter uma vida melhor, vir no Rio, etc. Outro realizar o seu sonho para ser modelo, que agora todas as meninas querem ser top model também, ou sei lá o quê. Outro que realizei o meu sonho de ser profissional de futebol, realizei o meu sonho de ter uma casa bonita, realizei o meu sonho de... Isso. Todo mundo luta por um sonho. Eu acho gozado que ninguém se pergunta o que é a vida para realizar o sonho da vida. Mesmo entre os cristãos, que dizemos que frequentamos a igreja. Realizar o sonho da vida. O que é a vida? Para que serve a vida? É para fazer isto, para fazer aquilo, para casar, para não casar, para ser padre. A vida é vida. Essas são manifestações da vida, não são a vida. O casamento não é a vida, é uma manifestação da vida. O trabalho não é a vida, é uma manifestação da vida. O fazer isto, fazer aquilo não é a vida. Tanto que quando você morre, você não faz nada disto. Então, Jesus e o Evangelho falam: eu vos anuncio estas coisas para que tenhais vida. E não somente isto a vida. A vida é temporânea ou ela é vida eterna. Aí, mais uma vez, o nosso subconsciente, ajudado pelas pregações da igreja, ajudado pela tradição de milhares de anos do cristianismo, não? Nos faz um péssimo jogo. Aí jogamos a eternidade, mais ou menos como os pagãos, no prêmio e no castigo. O máximo que inventaram também, não sei quais condições, o limbo. Vocês já ouviram falar do limbo? Já? O limbo. Quem que vai para o limbo? O que é esse lugar que você vai para o limbo? As crianças que não tiveram chance de pecar. Mas desde o ventre de minha mãe eu fui concebido no pecado, falou Davi. Já quando somos concebidos no pecado. Por isso que Maria foi feita por Deus imaculada, para não conceber no pecado o próprio Filho que era Deus, senão teria transmitido a Cristo um corpo do pecado. Não foi um privilégio que ela teve para fazê-la mais bonita do que as outras mulheres? Não. É um princípio de vida, aonde se vê a mão de Deus que age, que dirige o universo inteiro na maior simplicidade, fazendo as coisas. Então, nós somos concebidos no pecado. Como é que podemos dizer só porque eu não fiz atos errados, que eu não pequei? Não. Por exemplo, todos nós aqui podemos olhar nossa consciência, hoje não me dói nada. Tudo bem, então estou sem pecado? Não. Por quê? Porque pelo pecado, a morte entrou no mundo e eu vou morrer. Então eu sou pecador, eu tenho esta doença. Mesmo que eu não sinta remorso de nada, eu tenho esta doença que se chama pecado. Gente, e a realidade não é crua. Se nós não quisermos acreditar, não acreditamos, o problema é de cada um. Então, quem tira
o pecado do mundo. Aí na mesa rezamos, tu que tiras o pecado do mundo. Então a vinda de Cristo para que tenhais vida. E a gente estava explicando na carta aos Hebreus, onde Paulo explica, acompanhando todo o Antigo Testamento, quem era este Cristo, que ainda o mundo de hoje rejeita. Não vamos nem examinar as consequências dos primeiros cristãos. Quando eu falo que a igreja está atrasada de 2000 anos, não está atrasada de 2000 anos, colocando o dízimo, está. Porque os primeiros cristãos não precisavam do comunismo. Eles colocavam tudo em comum. Cada um gastava de acordo com as necessidades. Não de acordo com os vícios. De acordo com as necessidades, que são muito poucas. Não de acordo com a vaidade. De acordo com as necessidades. Que, repito, na vida, são muito, muito poucas. Se nós fizermos um bom exame de consciência, vamos ver que são muito poucas. Tá? O que faz? Você tem um banheiro, eu fui rezar a missa na Semana Santa, lá na roça, tem um banheiro simples, uma pia, servia maravilhosamente para a higiene. Uma pessoa falou, Frei, eu fui no safari na África, hotel 6 estrelas, com torneiras de ouro, isto e aquilo. Quase ia falar uma palavra. Vamos falar mais leve, vai. Será que a água que sai de uma torneira de ouro é diferente da água que sai de uma torneira de plástico? Gente, estamos doentes aqui. Aqui estamos doentes. Por isso que não tem comida para o mundo. Repito, eu insisto, e continuamos a encher as igrejas. Continuamos a encher as igrejas. Continuamos a não dizer um povo cristão. Compreende? Então, quando se fala para que creiais que este Cristo, aquele homem, era o Filho de Deus, que os próprios judeus, sumos sacerdotes, que devia reconhecê-lo como tal, o jogaram fora. E a pedra rejeitada pelos construtores se tornou a pedra angular para o novo edifício. Naquela época não tinha o concreto com ferragem e tudo, não? Se colocava a pedra angular numa construção. E sobre aquela pedra se construía todo um edifício. A pedra angular da humanidade é Cristo. Fora de Cristo não se constrói nada. Eu traduzo numa palavreada mais simples. Fora da verdade não se constrói nada, gente. Nem para a terra, nem para o céu. Fora da verdade não se constrói nada. Nem para a terra, nem para o céu. E a verdade é Cristo, esta pessoa. Então ele, estamos terminando a coisa da Páscoa, se ofereceu. Gozado. Às vezes tem que me aguentar para... Fui vencer um corpo lá em Jacareí, outro dia. Eu expliquei a morte e a ressurreição de Cristo. Uma senhora muito meiga, até muito afável. Queria até me dizer uma coisa bonita. Falou, Frei, você já ouviu aquela frase de Confúcio? Conhece Confúcio? Falei, eu ouvi falar dele.
Quando eu nasci, eu chorava e todos sorriam. Quando eu morri, todos choravam e eu sorria. Falei, tá. Agora a morte é uma poesia. Né? A morte é morte. Cristo na cruz não estava sorrindo, não. Falou, meu Deus, por que me abandonaste? Por que, gente, nós deixamos o fundamento da vida em Cristo para corrermos atrás de besteirinhas, de palavreado oco, vazio? Só que a morte em Cristo e sobre Cristo não teve poder nenhum. Porque Ele era mais do que a morte. Porque Ele era a vida. E Ele venceu a própria morte. Essa é a realidade. Que você chore ou que você não chore é coisa passageira. Mas que você viva ou que você morra, isto é para sempre. Então a ressurreição de Cristo, mesmo na angústia que ele teve, e que disse, meu Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não nas mãos dos homens. Os homens me fizeram isto, me colocaram na cruz. Esta é a humanidade. Ele só sabe criar a morte, a humanidade. Tu és a vida. Então, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Parece uma fuga, não é? Não é uma fuga, deixar os trabalhos, etc., quando você está doente, e ir para o hospital, não. É busca da vida, não é? Não é uma fuga. Ele chama de religiosidade como fuga. Fuga das responsabilidades da vida. Fuga da própria vida. É? Até uma pessoa, muito meu amigo, que me conhece desde que ele é adolescente, tudo. É gozado, Frei. Parece que o Senhor é tão espiritualista. Quando fala, parece que só existe o Espírito. E não dá para entender como é que o Senhor fez tantas coisas materiais. Então, quer dizer que a religiosidade é o espiritualismo. Existe o espiritualismo puro? Ou existe a matéria animada pelo Espírito? Aí que está. Não existe um espiritualismo puro, porque nós não somos pura alma. Nós somos uma pessoa, por isso que Deus se fez ser humano. Então, quando nós falamos de espiritualidade, falamos de alma cheia de vida, que anima também um corpo. Anima nos trabalhos. Então, é toda uma revolução. É toda uma revolução. Por isso que depois, na prática, quando diz que religiosidade também é um fato pessoal, não é um fato pessoal, não. Religiosidade são os princípios básicos da existência humana, que encontra a realidade básica do ser humano. Vocês estão vendo a discussão que estou fazendo? Majoridade penal, minoridade penal, e aí por diante. E não tem fim, porque aumenta cada vez mais. E faz as leis. E com as leis você acha que vai salvar o mundo. As leis nunca salvaram o mundo. Nem salvaram o povo de Israel, os 10 mandamentos. Até Deus não deu certo. Não deu certo. Com os 10 mandamentos não deu certo.
porque o povo não conseguia observar. Precisava uma redenção. Então, esta redenção, no sacrifício de Cristo, que fala aqui, no novo sacerdócio, porque o Antigo Testamento fazia o sacerdócio como ritualismo. E na nova aliança, aí que é o ponto básico, Deus fez uma nova aliança com a humanidade. Esta nova aliança é feita no sangue de Cristo. É nele que está cada um de nós. É nele que estão os nossos pecados, os nossos males. É nele que está a nossa morte. É nele que está a nossa mesquinhez e a nossa pequenez. Então, quando ele fala que trouxe uma vida, ele trouxe uma vida que anima também o corpo. Mas isso não será feito mais com as leis. Porque essa aliança que Deus faz com o seu povo, repito, o povo de Deus. Aquele povo que no comecinho, quando começou o cristianismo, tinha a coragem de colocar tudo em comum. Porque Cristo era tudo para eles. As coisas valiam pouco ou nada. As coisas valiam pouco ou nada. E já Deus tinha falado que o povo tinha cometido só 2 pecados. Você sabia que só tem 2 pecados no mundo? Não? Tem um monte de pecados, não é? Só tem 2. Deixar a mim, fala Deus, fonte de água viva. Então, o primeiro pecado, ter deixado Deus. Eu pensei, na minha experiência de vida, o que é isso? Deixar a mim fonte de água viva. Ele é a fonte da vida para mim. Quando você deixa Deus fonte de água viva, você cavoca. Tem sede? Lógico, porque a vida não para. Aí você tem sede de viver. Aí você cavoca poços, mas não encontra água. Aí isto não está bom, o outro não está bom, o outro não basta, o outro deixa vazio, o outro é só aquilo que a humanidade procura para encher o vazio. Os 2 pecados só. O resto é tudo secundário. Compreende? Então, deixar a minha fonte de água viva. E o que é que vai fazer Deus com a humanidade? Para que serviu? E termino. O sacrifício na cruz de Cristo. Dias virão, disse o Senhor, nos quais concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Porque a primeira nos mandamentos não deu certo. Não é como a aliança que fiz com os pais deles, no dia que os conduzi pela mão, para fazê-los sair da terra do Egito. Conta a história do povo. Quase todo mundo já assistiu os 10 mandamentos, não é? Pois eles mesmos não mantiveram a minha aliança. O povo se afastou. Por isso, não me interessei por eles, disse o Senhor. Eis a aliança pela qual ficarei unido ao povo de Israel, que praticamente com a morte de Cristo somos todos nós também. Não é só aquele povo. Depois daqueles dias, disse o Senhor, colocarei minhas leis na sua mente, não escritas. Aqui se trata de civilização, gente.
É a mente da gente que muda. O que quer dizer? Colocarei as minhas leis na sua mente. Nós vamos ter o discernimento sobre aquilo que vale e aquilo que não vale. E compreenderemos que só Deus basta. É como dizia Santa Teresa: quem tem Deus, nada lhe falta. Ele preenche todos os meus vazios e realiza todos os meus sonhos. Ele realiza toda a minha pessoa. Porque como é que nós somos? Por isso que Deus vai ter misericórdia dos nossos pecados. Porque nós somos como uma criança. Você coloca na frente de uma criança um brinquedo ou um chocolate e coloca 1 milhão em dinheiro. O que a criança vai escolher? Me digam vocês. Por quê? A sua mente não funciona. Não conhece o valor. E até que não mudar aqui a humanidade, não vai mudar nada. Entra partido, sai partido. Entra isto, sai aquilo. E quanto o partido não tem nada, não tem culpa de nada, a própria humanidade que inventa o caos. Sem partidos. Colocarei as minhas leis, que são leis de vida, na sua mente. Não somente. E as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Então aí vai se escrever a história, e uma história eterna. Porque aqui não é mais a história dos homens, é a história de Deus. Por isso que Cristo será Rei do reino eterno. E a vida nossa, que começou do nada, vai participar de uma civilização e do reino que é eterno. Aí, como disse, começa a ter um sentido a nossa vida. Não somente isso. Ninguém mais ensinará o seu próximo, e nem o seu irmão, afirmando: conheço o Senhor, porque todos são de me conhecer, do menor até o maior. Porque terei misericórdia das suas faltas, e não me lembrarei mais dos seus pecados. É isso que vai acontecer. Não precisa purgatório, não. Deus não vai castigar com o purgatório. Ele tira as nossas faltas, as nossas falhas. E Ele preenche o nosso vazio. E isto é obra de Deus, merecido através da morte, da cruz de Cristo, feito homem como nós. Creio em Deus Pai,